Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Mangaratiba. Eu sou a professora Joana Fernandes. Estou aqui para mais uma aula de conhecimentos gerais do município de Mangaratiba, tá bom? A gente já está aí abordando a parte de história da cidade de Mangaratiba, já começamos aí na primeira aula. Caso você não tenha assistido, vai aparecer um cardzinho aqui para você assistir a primeira aula, tá? E agora a gente vai dar continuidade aqui a essa parte aí de história, da formação, né, histórica da cidade de Mangaratiba. Vamos lá? Pessoal, na última aula a gente falou aí dos tupinambás, né, que habitavam essa região, sobre o extermínio deles, né, que eles foram exterminados na Confederação dos Tamoios. E agora a gente vai falar um pouquinho desse após, né, como é que foi esse processo de colonização dessa região de Mangaratiba, como é que essa região foi sendo colonizada, tá? No começo, né, 1568, tá? Depois da expulsão, depois da derrota dos tupinambás, quando os portugueses já consolidaram a sua presença ali na região, essas terras foram doadas para Vitória Sá e Bartolomeu Antunes Lobo, tá? Esses dois receberam essa sesmaria, tá? O que é uma sesmaria, professora? Não sei se você vai lembrar, mas na escola você estudou algo chamado capitanias hereditárias, tá? O que eram as capitanias hereditárias? Quando os portugueses pegaram o território brasileiro, né? Vamos botar aqui seria mais ou menos Brasil, tá, gente? Uma coxinha de galinha, tá? Esse pedaço aqui, deixa eu apagar aqui, vou mostrar para vocês. Vou fazer melhorzinho aqui. Esse pedaço aqui, ó, mais ou menos esse pedaço aqui pertencia aos portugueses. Isso aqui era dos espanhóis, tá? Os portugueses não tinham nem pessoas. Isso aqui, ó, seriam os portugueses, tá? Isso aqui tudo aqui que eu tô pintando, ó, seriam dos portugueses, tá? Os portugueses não tinham pessoas nem estrutura suficiente, o governo português, para colonizar isso tudo, né? Para dominar essa terra aqui todinha. Então, o que eles fizeram? Eles dividiram em pedaços. E cada faixa de terra dessa, cada pedaço desse, eles deram para uma família importante de Portugal, para um fidalgo vir colonizar, né? Ocupar, povoar. Tá? Esses pedaços de terras grandes, tá? É o que a gente vai chamar de capitanias hereditárias. Mangaratiba ficou dentro de uma capitania chamada de São Vicente, tá? E aí essas capitanias, elas também foram divididas em pedaços por esses fidalgos. Eles dividiram ela em pedaços menores e cada pedacinho menor desse foi chamado de sesmaria, tá? Então Mangaratiba ficou dentro de uma sesmaria, que é um pedacinho de capitania, né? E essa sesmaria, que era como se fosse uma grande fazenda, ela foi doada a Vitória Sá e Bartolomeu Antunes Lobo, tá? Ali começou a se desenhar um processo de colonização da região de Mangaratiba. Final do século XVI, construção de um engenho em Itacuruçá, ali onde hoje é, né, Itacuruçá. Salvador Correia de Sá, conhecido como Velho, né, foi quem construiu esse engenho, tá? Esse foi o 5º engenho do Rio de Janeiro. Então, a primeira construção da região foi ali na região de Itacuruçá, onde nós tivemos a construção de um engenho de açúcar, né? O açúcar, ele era muito forte na economia colonial brasileira e não era diferente ali na Costa Verde, né, região onde hoje está a cidade de Mangaratiba, tá? Então Salvador Correia de Sá, conhecido como Velho, foi o cara que fez esse engenho, que foi o 5º engenho construído aqui no território do Rio de Janeiro. Pessoal, estou interrompendo a sua aula só um pouquinho para lembrar você dos materiais que nós preparamos para o seu concurso, tá? Você vai fazer o concurso de Mangaratiba. Além das aulas, é muito importante realizar questões e, melhor ainda, questões comentadas, tá? Com comentário no final para você tirar suas dúvidas. Então, nós estamos aqui trazendo para vocês esse material aqui, ó, no nosso site expressoconcurso.com.br. Tem um link aqui na descrição.
Concurso Mangaratiba. Aqui você vai encontrar, ó, quero saber mais. Vai abrir para você aqui os nossos materiais, tá? Nós temos material de História e Geografia de Mangaratiba, Lei Orgânica, Estatuto, conhecimentos específicos para o cargo de merendeira. Temos conhecimentos específicos para professor especialista, depois dá uma olhadinha lá que tem muita coisa boa. Você, professor de Educação Física, de Filosofia, professor de História. Conhecimentos pedagógicos e legislação educacional, isso é um combo coringa que serve para diversos cargos na educação e não somente em Mangaratiba, mas em outros concursos. São quase 1000 questões comentadas de conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. E também você, meu amigo, professor de História, quiser aí fazer um curso comigo, só com a parte específica do seu cargo, com conhecimentos específicos de História, clica aqui também depois, ó, e dá uma olhadinha lá no nosso curso, tá bom? Aqui tá o nosso material em PDF, História e Geografia, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores, conhecimentos específicos de merendeira. Você pode aqui, ó, baixar uma amostra grátis para você dar uma olhadinha como o nosso material tá organizado, aqui, ó, Lei Orgânica, vem aqui para você tudo direitinho, tá? E se você quiser adquirir, clica em adquirir, você vai lá na plataforma daqui Wi-Fi, tá? Que é a nossa parceira. Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, olha só, hein? Se você pagar com cartão de crédito ou com Pix, você vai receber esse material na mesma hora, tá? Esse material ele é em PDF, ele é enviado para o seu e-mail. Se você pagar com boleto bancário, tem que aguardar aí até 3 dias, né, para compensação do pagamento, tá bom? Então dá uma olhada lá, dá uma explorada aqui no nosso site, que você vai encontrar muito material bacana, acessível, que eu tenho certeza que vai acelerar os teus estudos e ajudar aí na sua aprovação, ok? Vamos voltar aí para a aula. Gente, nem tudo são flores, né? Houveram muitas dificuldades nesse processo de colonização. No começo foi muito difícil para os portugueses se estabelecerem nessa região, por conta de 2 motivos. Primeiro, a localização ali, né, por ter muitas praias, muitas regiões fáceis de atracar, favorecia muitos ataques piratas. Sim, a costa do Rio de Janeiro era muito atacada por piratas holandeses, piratas ingleses, franceses, que vinham e atacavam a costa, roubavam, saqueavam, né? E havia muitos conflitos com pirataria nessa região, tá? E também lembra que eu falei dos tamoios, dos tupinambás, né, que eles foram exterminados? Houveram alguns, né, pequenos grupos de tamoios, né, de tupinambás, que se esconderam nas matas depois do extermínio. E esses grupos, que são os remanescentes, né, do massacre, eles volta e meia se organizavam e atacavam portugueses. Volta e meia eles iam lá dar um troco nos portugueses, fazer alguma coisa contra os portugueses. Então, no mar, o perigo dos piratas. Na terra, o perigo dos índios, de alguns índios que ainda, né, conseguiram se esconder e que ainda se mostravam resistentes à presença dos portugueses, tá? Então, foi muito difícil. Então, a colonização de Mangaratiba só vai acontecer de vez, né, a partir do estabelecimento de 2 aldeamentos na região, tá? Vamos lá, mais um conceito de história do Brasil para vocês entenderem. O que seriam os aldeamentos? Imagina que você pega um pedaço de terra, né? E ali nesse pedaço de terra você constrói alojamentos, casas, e você pega um monte de índios de várias regiões diferentes, índios que foram aprisionados em guerras, enfim, e bota esses índios tudo para viver nesse lugar, sobre a tutela, sobre o olhar dos portugueses. E ali eles vivem, eles trabalham, eles cultivam e são educados, são ensinados no cristianismo, que esse era o grande propósito da catequização, né? De ensinar eles a língua portuguesa, de ensinar a eles os valores católicos cristãos, dentro desses aldeamentos. E nessa região de Mangaratiba vai ser construído 2 aldeamentos, que esses aldeamentos é que vão possibilitar o avanço da colonização dessa região, tá? Foram no final do século XVI estabelecidos esses aldeamentos. 16 não, 17, tá, gente? Professor, o que é o final do século XVII? Vamos lá. O século XVII ele vai de 1601 até 1700, tá? É o século XVII. Ele vai de 1601 até 1700. Então, lá em 1700 e pouco,
é que a gente vai ter o estabelecimento desses aldeamentos. E o grande responsável foi o Martim de Sá, tá? O Martim de Sá foi o grande responsável pelo estabelecimento desses aldeamentos. O primeiro aldeamento era um aldeamento carijó, de índios carijós, tá? De origem linguística carijó. Essa aldeia ficou conhecida como São Francisco Xavier, também chamada de aldeia de Tinga, tá? Aldeia de Tinga, ou aldeia de São Francisco Xavier. Ela era administrada por padres jesuítas, lá da região de Santa Cruz, né? Você sabe que Santa Cruz ali é tudo coladinho, né? Com Mangaratiba, com Itaguaí. Então, eram padres jesuítas de Santa Cruz que administravam esse aldeamento. Onde era esse aldeamento? Num primeiro momento, era na ilha de Itacuruçá, onde ele se estabeleceu, e depois ele foi modificado, ele foi transferido para Itaguaí, isso em 1729, tá? Segundo aldeamento foi o aldeamento Tupiniquim. O aldeamento de índios tupiniquins foi feito por Martim de Sá mesmo. O próprio Martim de Sá ele administrava, tá? E ele mudou bastante de localização, tá? Vamos lá, deixa eu botar aqui para vocês verem. Primeiro, né? Botar aqui bem pequenininho aqui no canto para vocês verem. Primeiro, ele foi construído lá em Marambaia. Depois ele foi mudado para Ingaíba e por fim ele foi para o centro de Mangaratiba, onde hoje é o centro da cidade de Mangaratiba, tá? Então ali o centro da cidade de Mangaratiba, quando você for lá você vai lembrar disso, né? Era exatamente ali o aldeamento Tupiniquim, o aldeamento administrado pelo Martim de Sá. E o importante desse aldeamento é que eles construíram a capela dedicada a Nossa Senhora da Guia, tá? Foi feito nesse período aí a construção dessa capela, ok? Aqui, ó, caiu a canetinha, peraí. Ok, gente? Então é isso. A partir daí é que a colonização da região de Mangaratiba vai de fato decolar. Essa região vai de fato começar a ser mais ocupada por portugueses. A gente vai ter o desenvolvimento aí de algumas atividades comerciais, vai depois ter o desenvolvimento da construção de moradias, da presença cada dia mais forte, né, de portugueses e amigos de portugueses, né, nessa região, tá bom? Pessoal, vamos então ficando por aqui. Um grande beijo, estuda que a vida muda. Tchau, tchau.